aleatórios. Vamos entrar na seção dos comentários aleatórios. Primeira coisa aqui, interessantíssima. Vamos lá. A semiótica do X. O Twitter, vocês sabem, foi trocado, né, o seu logo, né, do passarinho pelo X. E o X é presente nos nomes das empresas do Elon Musk, né, como a SpaceX, por exemplo. E é interessante que o X é uma coisa onipresente, tá? Tá aí o Ike Batista, né? Tá fazendo o X presente nos nomes das suas empresas, os X-Men. Aqui a Madonna com o X no seu tapa-olho. Por que o X é tão onipresente na cultura pop? Por quê? É uma coisa que esse humilde blogueiro aqui começou a se questionar, mas por que será? Né? Você vai encontrar aqui, tem um livro bem interessante, A Semiótica do X. É interessante, esse mundo da semiótica aqui só me traz surpresas. Esse autor, Semiótica do X, Jamie Pelkey. Tá? James Pelkey. Que ele fala aqui, nesse autor, é bem interessante, né? Que o X, para ele, o X é uma incógnita. É uma incógnita. Ele é tanto a representação do cromossomo feminino, né, passando pela biologia, ou pelo marketing no mundo empresarial, né, o X, né, parece que é um coringa. Está presente em adaptação linguística, por exemplo, cheeseburger vira cheeseburger, né? Como cheeseburger. Até emojis em quadrinhos, né? Com X nos olhos, que você vê aquele famoso, né? Como é que é? Da SD House, né? Aquele sorriso mais com o cara chapado, né? Com X nos olhos. O X parece que é uma coisa onipresente, tá? Segundo o Pelkey, o que é muito interessante aqui a visão dele dessa semiótica do X, voltou de novo o Sushi? Não é possível. Você não vai sair mais daqui, hein? Que coisa, o Sushi tá errático hoje. Interessante que o X ele pode ser ter tanto uma conotação de extremos, tá? E parece que seu poder de atração está justamente na ambiguidade, tá? O X ele pode ser associado tanto ao cristianismo, como uma espécie de cruz, tá? A cruz na diagonal, quanto à pornografia. Não é à toa que tem aquele Xvideos, né? Parece aquela espécie de YouTube dos vídeos pornográficos, né? O Xvideo. Então, o X, segundo o Pelkey, ele resiste a ser classificado numa única categoria. Ele é ilimitado, inconclusivo, tá? Ele pode ser tudo como pode ser nada, tá? E é interessante essa associação, essa ambiguidade. O X é atraente porque a gente sabe que o X, a questão da ambiguidade, é uma questão assim de viralização. A gente sabe que a ambiguidade é o motor da viralização, tá? Tem até o famoso A Psicologia do Rumor, do Gordon Allport, é um livro clássico histórico, que é bem essa coisa que a gente pode extrair do livro, uma equação, que o alcance de um boatos, memes, qualquer coisa, é igual à sua importância multiplicado pela ambiguidade. Multiplicado é o X, tá? Multiplicado pela ambiguidade. O X é um símbolo, uma letra extremamente ambígua. Por isso essa atração, porque a ambiguidade é o motor da viralização. Tá? Tudo aquilo que é ambíguo viraliza. Será que é verdade ou será que é mentira? Tá? E essa conexão do Xvideo, do X como algo, de um lado o cristianismo e de um lado a pornografia, é interessante, você vai encontrar aqui no velho e bom William Reich. William Reich confirma alguma das ideias aqui colocadas nesse livro aqui, A Semiótica do X,
Está aqui no livro Psicologia de Massas do Fascismo, sobre o capítulo, um capítulo, acho que literalmente o Reich faz uma semiótica do simbolismo da suástica, tá? Então, assim como o X, o que chamou a atenção do William Reich é o símbolo entrelaçado, as linhas entrelaçadas da suástica. Tanto é que ele fala aqui, citando, assim é de supor que esse símbolo, representando duas figuras enlaçadas, provoque uma forte excitação em estratos profundos do organismo. Excitação essa que será tanto mais forte, quanto mais insatisfeita, quanto mais ardente de desejo sexual estiver a pessoa. Diz aqui o William Reich, aqui, Psicologia de Massa do Fascismo, nessa análise, o X é linhas entrelaçadas, elas não são paralelas, elas se cruzam, tá? Além dessa questão da ambiguidade, tem essa questão sexual, né, que envolve aqui o X. Não é à toa que você vai ver que, por exemplo, no rock, lá no final dos anos 70, por exemplo, a banda Blonde tinha a música Ex-Offender. O X virou assim um hype naquele momento, se é que pode falar assim, não havia ainda a cultura do hype naquele momento, mas o X estava presente em muitas músicas, tá? Como, por exemplo, essa que eu citei da banda Blonde, Ex-Offender. Sushi, você acabou de entrar, meu. O Sushi tá... Chama Freud para o Sushi. Estamos falando de Reich aqui. Sushi está precisando de Freud. Não, a Pasternak fala, Natália Pasternak falou que é pseudociência, Sushi. Não pode psicanálise para você. Né? Que coisa. Ex-Offender. Né? Essa música, eu me lembro daquela época que era uma tendência assim, de muitas músicas apresentarem o X. O X tem esse elemento forte, esse elemento catalisador, sintetizando aqui a semiótica do X, por ser esse elemento ambíguo. Esse elemento ambíguo. Que a gente sabe que a ambiguidade é a base da viralização, do poder da viralização. Tá? O X pode ser tudo, como pode ser nada. Tá? É bem interessante isso. Aqui o Matic está falando, na matemática pode ser uma variável, a questão do X, o X da questão. Numa função uma incógnita, numa equação, uma dimensão espacial, operação de produto entre números, espaços, vetores e tensores. Tá? Numa equação é aquela questão que você tem que encontrar o valor de X. O que é o valor do X? Então, em termos de cultura pop, até em termos de marketing, né, o semiótica do X, né, em marketing, comunicação, é esse fator da ambiguidade. O X pode ser nada, como pode ser tudo. Tá? Daí, por que essa atração aí desses empresários, tá? Falando Eike Batista, Elon Musk, não é à toa que eu acho que os dois têm muito em comum. O Musk e o Eike Batista, né? São amplos, os dois com grandes relações com os meios de comunicação, trabalham muito com expectativas, vamos dizer assim, inflação de expectativas, especulações para aumentar o valor agregado das suas empresas, prometem mais do que entregam. Tanto foi o Eike Batista, como também o Elon Musk até agora. Tá? Promete mais do que realmente entrega. Tá? Por quê? Para a questão da especulação, de você conseguir valor no mercado especulativo. Vivemos num capitalismo especulativo, né? Em que a ambiguidade é um valor, é uma riqueza. Tá? Vamos seguir aqui, vamos acompanhar. Segundo